Graça e paz, povo de Deus, como é que vocês estão? Cara, felicidade de poder estar estudando com vocês, aprendendo mais sobre Deus com vocês. E eu desejo do fundo do meu coração que esse estudo, ele seja uma ferramenta poderosíssima nas suas mãos, que te dê armas para colidir contra o mundo, sabe? Que te dê estratégia para ganhar mais vidas para Cristo. O objetivo disso não é que parem em nós, mas que a gente produza frutos. Frutos o suficiente para quê? Para trazer mais vidas para o reino de Deus. Quando você for estudar sobre Deus, tenha em mente o seu testemunho. Tenha em mente de onde Ele te tirou. E eu preciso te falar algumas coisas importantíssimas sobre Deus. Deus, o nosso Deus é um Deus triuno, mas Ele é um Deus só. Já vou explicar isso. Ele é um Deus triuno, mas Ele é um Deus só. Ele é um Deus em essência. Ele não muda. O tempo muda, tudo se atualiza, mas ele não muda. O que acontece dentro da Bíblia é a forma que interpretamos. Só que quando a gente deixa a interpretação de lado e a gente conhece, a gente passa a compreender. E a compreensão, ela é mais adequada quando a gente fala sobre leitura bíblica. Por quê? A interpretação a gente pode mudar e colocar. Vou te dar exemplos. A gente pode colocar aplicações da nossa vida, do nosso cotidiano. Ah, porque eu passei por isso, porque eu ouvi Deus dizendo não para isso, é porque Deus queria isso para mim. Quando, na verdade, não é bem assim que funciona. Não é as minhas experiências que ditam ou que regem o caráter de Deus. Não é assim. Ele se revelou nas Escrituras e está tudo aqui. Eu não preciso aprender a interpretar. Não agora, porque isso vai ser muito útil mais para frente. O que eu preciso primeiro é compreender quem ele é, como ele age e o tempo que ele age. Tá bom? Vamos lá. O tema da nossa primeira aula é o Deus das Escrituras, como eu já falei. Eu vou ler todo o PDF e a gente vai estudando ao longo dele, tá bom? O Deus das Escrituras é um Deus que chamamos de Trindade. 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Conhecer sobre ele torna a leitura da Bíblia mais coerente. Assim evitamos achismos sobre Deus e heresias. É nela que encontramos na Bíblia, Jesus, é nela que encontramos características de Deus, pois a Bíblia é a sua própria revelação. Quando conhecemos a Deus, entendemos suas atitudes e o seu modo de operar. Sim, quando o compreendemos. Para um bom entendimento, vamos comparar Deus com o sol. Tem um solzinho aí que eu coloquei para ficar mais didático, mais simples possível. Eu sei que alguns de vocês devem estar pensando assim, Michele, é impossível a gente entender a Deus com a nossa mente, com a nossa intelectualidade. Eita, quase não sai. O que acontece? Deus, ele não erra, ele é perfeito. E ele nos deu a habilidade de compreender o que ele deixou escrito. Aquilo que ele falou para os seus filhos, para os seus servos. Tudo que ele deixou escrito, ele deixou traços, características dele dentro da Bíblia. E ele se revelou. E aquilo que está revelado é para conhecimento. E se é para conhecimento, ele não errou. Ele não nos fez inferior ao ponto de não conseguir entender, ao ponto de nos voltar para ele e ter um relacionamento com ele. Tá tudo nas Escrituras. Tudo. Eu coloquei Deus aqui como o Sol. O que acontece? O Sol, ele é um astro, certo? Assim como Deus. Eu não estou dizendo que Deus é o Sol, tá? Não me entendam assim. Eu usei o exemplo do Sol para ficar mais fácil a nossa compreensão. O que acontece? O astro, o Sol, ele tem uns fatores interessantíssimos. Ele tem a luz, e essa luz é ela que nos capacita, que nos dá habilidade, que torna ele, na verdade, real, que torna ele visível. O Sol em si, ele não poderia ser enxergado sem a luz. Não, ele está longe. Mas quando a luz dele torna ele visível para o mundo. E Jesus torna Deus visível para nós. Faz sentido para você? Jesus torna Deus visível
Em João 8,12, ele vai dizer assim, ó, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso aqui é Jesus falando. Jesus está dizendo assim, ó, eu sou a luz da vida. E quem é a vida? Deus, o próprio Deus. Da onde você está dizendo isso, Michele? Está lá em Gênesis. Que ele é a fonte da vida. Gênesis 2,7. Tornou o homem ser vivente com um sopro. Com um sopro. Ele é a fonte da vida. E Jesus é o reflexo dele. Jesus é a luz. E aqui o Espírito Santo eu coloquei como o quê? O astro ele tem a luz e ele tem o calor. Eu sei que ele existe porque Jesus me permite ver ele. E eu o sinto porque o Espírito Santo, ai meu Deus, permite com que eu sinta ele. Sim, é isso. Eu acho que mais simples impossível. O calor é o que é a sensação, né? É aquilo, poxa, eu sei o efeito do sol porque eu sinto na minha pele, eu sinto o calor. E o Espírito Santo é isso. Eu sinto o efeito de Deus em mim porque eu sinto em mim. Quando ele toca, às vezes num louvor, numa palavra, eu o sinto. É esse sentido. Sabe aquele momento de correção que a gente tem? Aquele momento de constrangimento. A gente, às vezes, de mulher, homem também, só que eu não vou falar muito porque eu não vou saber procurar adjetivos para isso, mas como mulher eu posso dizer, quando a gente veste uma roupa e a gente se sente mal, do nada, isso bem básico, bem básico. Poxa, eu não posso me vestir assim, pô. Eu posso usar isso. Aí do nada vem aquela sensação de, poxa, se eu tô me questionando sobre isso é porque tem algo por trás disso, algo me incomodando. É simples, é bobeira, mas é real, eu tô sentindo. Eu não tô falando que a presença do Espírito Santo é bobeira, eu tô falando quesitos de roupa, de me vestir ou não. Sabe, essa vozinha que fica ali falando com você, que você sente. Sabe quando você... Olha, pensa junto comigo, você vai pro culto, você vai cultuar a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que aonde há adoração, Deus está. A gente vai ver Jaziel, o povo estava adorando, ele estava fazendo uma adoração, os músicos começaram a cantar e o Espírito Santo de Deus desceu. E ele começava a passear. Jaziel sentiu, gente, olha que loucura, ele sentiu o Espírito Santo de Deus. Ele sentiu o toque. Quando ele sentiu o toque, ele deu lugar para o Espírito Santo. E o Espírito Santo fez o quê? Ficou sobre ele, entrou nele e começou a profetizar. Eu não vou dizer que o Espírito Santo entrou nele aqui, porque isso só acontece quando ele vem, mas ele estava sobre ele. Imagina a sensação. É isso. O sol tem a sua luz e tem o seu poder, que é o calor. E Deus também tem a sua luz, que é Jesus Cristo, e também tem o seu poder, que é o Espírito Santo. É por isso que às vezes a gente vê muitos testemunhos de pessoas que oraram e foram curadas, de pessoas que tiveram autoridade sobre o mundo espiritual para repreender, para expulsar demônios. Isso é o quê? É o poder de Deus, é o Espírito Santo. Ficou claro até aqui? Ok? Então vamos seguir. As referências estão em Atos 1:8, Romanos 5:5. E eu coloquei aqui na descrição do calor dizendo assim, o calor é invisível, mas real, traz vida e energia. Assim também o Espírito Santo, ele age de forma invisível, mas isso não menospreza, isso não quer dizer que ele não seja real. Ele age de forma invisível, mas eficaz, aquecendo e fortalecendo os corações. Na verdade, ele também nos traz poder, porque ele é o próprio poder. Vamos dar continuidade. Em João 8:12, vai falar assim, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida que é Jesus. E é lindo isso porque Jesus, ele diz isso para o povo, olha... Quem me segue não está mais em trevas. Por quê? Jesus é a própria luz. E a luz, como eu já expliquei para vocês, é o reflexo de Deus. A gente só consegue, sendo sincero, a gente só consegue ver Deus hoje por causa de Jesus.
Porque senão a gente estaríamos que nem os judeus. Eles acreditam em Deus, mas Deus, para eles, não é um Deus de relacionamento. É só um Deus que pune, é só um Deus de sacrifícios, é um Deus distante que escolhe uma pessoa só para se relacionar, como Moisés, como os profetas, que eles acabam adorando. Então, isso não tem nada a ver. E o Espírito Santo de Deus é maravilhoso nisso, porque ele vai testificando. Conforme a gente vai falando sobre ele vai testificando, ele vai confirmando. A presença dele também é notória agora. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não vou fingir costume diante da presença dele. Estou sentindo ele aqui. Não vejo problema nenhum em falar que ele está aqui. Enfim, vamos, porque senão daqui a pouco a gente vai estar, eu vou estar aqui já rodando já no manto. Então, vamos lá. O Espírito Santo de Deus, ele é o calor. Ele é o poder de Deus. Eu coloquei ele aqui para explicar. O sol tem a luz e o calor, que é o poder. E o Deus tem Jesus, que é a luz, e o Espírito Santo, que é o seu poder derramado em nós. Aleluia, glória a Deus por isso. Assim como o sol é um só, mas se manifesta em 3 formas inseparáveis, astro, luz e calor, Deus também é um só em essência, mas se revela em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é a fonte, o Filho é a revelação e o Espírito Santo é a força vivificante. Em Colossenses 1, 16 e 17 vai dizer assim, olha: pois nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele tudo existe. A partir dele tudo existe. É tudo por ele, para ele, todas as coisas. Aí você vai falar assim, a gente vê muita resistência sobre a Trindade. Porque as pessoas querem que esteja... como é que eu vou te dizer? As pessoas têm dificuldade, algumas pessoas têm dificuldade em aceitar a Trindade. Só que isso não faz sentido nenhum quando a gente lê a Bíblia, porque a Trindade está em toda a Bíblia. Elas têm manifestações diferentes, atuam em tempos diferentes, e a gente já vai falar sobre isso. Mas eu preciso que você entenda isso. O Espírito Santo de Deus quer que você entenda isso. Ele quer que você tenha essa compreensão sobre ele. Não é que o Espírito Santo que agora atua em nós, ele é um Deus separado. Não. Sempre foram eles, antes de tudo. Deus não criou Jesus porque foi um plano B ou porque ele queria que isso acontecesse. Não, eles existiam antes de tudo. Eu tô falando eles como pessoa, mas eles são um só. Em Gênesis, Deus conversa com ele mesmo. E ele vai dizer, façamos. Façamos? Você pode dizer, opa, já sei como eu vou fazer. Mas não, façamos. Eles já estavam ali. A gente vê o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. A gente vê Jesus como verbo, que é aquela palavra de ação de Deus. E João vai falar que ele é o verbo. Então, a gente vê que ele não estava sozinho. Não estava. É um conjunto de um Deus só. Ah, Michele, existe quantos deuses? Não existe vários deuses. É um Deus só. Só que ele, Deus, se revela em 3 pessoas. Qual é a lógica disso? Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é para salvar você. Sim, ele criou você. Olha que loucura isso. Ele criou você. Depois que ele criou você, ele viu que o pecado... Eu vou falar sobre o pecado na próxima aula, então eu não vou me aprofundar muito sobre isso. Ele viu que o pecado ia te corromper, ia te levar para longe. Então, ele começou a tentar. Ele deu, como é que eu vou te dizer, a capacidade em nós, sim, para viver uma vida de santidade. Por isso que Deus dá as leis para Moisés. Enfim, ele vai e faz todo esse planejamento, esse projeto de salvação. Jesus vem no tempo certo. E a loucura aqui você consegue entender isso?
não é que ele criou ou que ele entregou o Filho. Eu estou dizendo para você que ele é um só. O que são três é a revelação. Por exemplo, tô tentando, eu acho que o sol é a melhor forma para eu explicar isso para vocês mesmo. Mas Deus, Pai, o Espírito Santo e Jesus são as suas revelações. É como ele se revela. Quando Jesus vem, olha a revelação aí. Quando Jesus vem, não como é que eu vou te dizer, que ele está enviando o Filho. Quando Jesus vem, é ele vindo, descendo e se fazendo. Aí você vai falar, Michele, mas a gente vê contextos de que Jesus veio e que Deus ficou no céu quando Jesus foi batizado. E então, sim, isso aconteceu. Mas vocês precisam entender isso. É o próprio Deus, é o conjunto. É um só e dentro dele tem três. É tipo isso, basicamente isso. Pode parecer confuso, mas tenta entender. Pede para o Espírito Santo de Deus explicar melhor para vocês, tá? Mas é basicamente isso. É um só Deus com três revelações. Deus, Criador de todas as coisas. O Verbo, que é o Filho, que é a luz do mundo. O Espírito Santo, que é o poder de Deus. Gente, é maravilhoso. Se você for parar para pensar, o projeto da salvação é maravilhoso. Mas vamos correr, porque eu tô muito tempo na primeira página ainda. Um único Deus verdadeiro, Trindade. Um único Deus verdadeiro que existe eternamente em três pessoas distintas. Lembra que eu falei para vocês que ele se revela como pessoa? Sim, ele se revela como pessoa. E como pessoa, ele tem personalidade. Eu não estou falando de fragilidade, estou falando personalidade. Tudo aquilo que ele colocou em nós, nele, é perfeito. Só que o pecado destruiu aquilo que Deus tinha feito. Só que ele vem, se faz homem, Jesus vem e nos resgata de volta para Deus. Sim, loucura, né? Em três pessoas distintas. Essas pessoas são sua própria revelação, como eu já falei para vocês. A forma que ele mesmo escolhe para se apresentar. A forma que ele se apresenta. Eles não são separados. Não. São pessoas diferentes e cada pessoa é plenamente Deus. E a gente vai ver isso lá no Gênesis. E há apenas um Deus. É loucura entender isso? Mas é a Bíblia que diz isso. A Bíblia fala isso sobre Deus. Eles se revelam dessa forma. Enfim, vamos lá. Aí eu fiz uma referência aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. A essência é o que de Deus. O que ele é? Ele é Deus. Entendeu? É a natureza dele. Pessoa é quem? São os centros de consciências e relacionamentos que são distintos. Como pessoa, ele é quem? É Deus, Jesus e ele é Espírito Santo. Ele age de forma diferente. Mas sabe uma coisa que é interessante? Ele não muda. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A interpretação mudou. A compreensão mudou. Mas você vai ver no Novo Testamento Jesus. Ele vem e ele, quando ele é questionado sobre todas as coisas, ele sempre cita o Antigo Testamento. Ele sempre vai citar como Deus agia. Deus não mudou. Em hipótese nenhuma, ele mudou. Enfim, e Jesus, ele não veio para mudar nada. Ele veio para cumprir. E a gente tem que entender isso. Que não é um Deus diferente. Não é, Deus foi cruel e enviou o seu filho para morrer por mim, pecador, eu não merecia. Não, ele é Deus. Ele já estava com o Criador no princípio. É um conjunto, é um só Deus. Com três pessoas distintas. Com três personalidades também distintas. Com três atuações distintas. Mas que todos trabalham em prol do mesmo propósito. Ok? E tem um versículo que eu coloquei aqui para vocês, para a compreensão de vocês. Mateus 3,16 e o 17, que vai dizer: E sendo Jesus batizado
Subiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito Santo de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é um daqueles versículos que a gente vê a Trindade em conjunto. Jesus saindo das águas, sendo batizado. O Espírito Santo vindo em forma de pomba, descendo como uma pomba sobre ele. E Deus bradando lá dos céus. Juntos. Sempre juntos. Ok? Como a Bíblia revela cada pessoa da Trindade? O Pai. O Pai, ele é fonte, ele é o Criador, ele é soberano. Todos os outros são soberanos, são Deus. Só que o Pai é a fonte, ok? A Bíblia apresenta Deus Pai como a fonte de toda a criação, o planejador da redenção e o soberano do universo. Ele é chamado de Pai não apenas em relação a Jesus, mas também como o Pai de todos, aqueles que creem. Maravilhoso. E através de Jesus fomos feitos filhos de Deus. Jesus nos devolveu. Ai, Jesus, tudo aquilo que o pecado roubou. Jesus devolveu a nossa identidade. Qual é a sua identidade? Não de servo, não de escravo do pecado, mas de filho, com direito à herança. Qual é a herança? Nova Jerusalém, o lar. Gente, é maravilhoso, vocês não têm noção disso. O nosso Deus, ele nos criou, ele nos amou quando ele se entregou na cruz e ele veio habitar em nós. E nunca, nunca, nunca nos deixou só, órfãos, sozinhos. Você só fica sem Deus se você quiser. Você só fica sem a presença do Espírito Santo se você quiser. Você só fica sem Ele, sem Deus, se você quiser. Durante toda a história, durante toda a Bíblia, Ele vai se revelar como um Deus presente, como justo, santo, amoroso. Ele vai sempre estar presente, ele sempre vai mostrar para mim, para você. Não faz sentido. Eu acho que a única coisa que a nossa natureza não consegue compreender é o amor de Deus. Que amor é esse? Que Deus é esse? Que além de ter me criado, de ter dado sabedoria à natureza para nos criar, ele vem por mim e por você. Quando eu sei muito bem que é as minhas escolhas, que é as nossas escolhas que nos levaram para longe dele, que amor é esse? Eu acho que é a única coisa que nem a ciência explica, que a Bíblia não explica, que a história não explica, que a teologia não consegue explicar, é o amor de Deus. Não tem como eu justificar o amor dele, veio dele, só ele sabe disso. Mas eu fico pensando, Jesus, eu ficava pensando assim, mas por que o Senhor entregou o seu filho? Não tinha necessidade. Até que eu entendi que eles são um só. Ele se fez carne, ele se fez de matéria, ele, o conjunto, a pessoa dele. Ai, maravilhoso. Enfim, vamos. E eu deixei uns textos chaves para vocês meditarem. Deuteronômio 6:4, Efésios 4:6, Salmos 68, versículo 5... Tiago 1,17, vai dizer assim o primeiro versículo: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único Senhor. Ele é um só Senhor. Um só Deus. O seguinte vai dizer: um só Deus e Pai de todos. Até aquele que o diabo tentou jogar no inferno, o amor de Deus foi lá, resgatou, apagou os nossos pecados e nos deu a nossa filiação de filhos novamente. Nos devolveu a nossa filiação. O qual é sobre todos e por todos e em todos. Pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus no seu lugar santo. O próximo que está em Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança. Glória a Deus. Ele não muda, ele não falha, ele é o mesmo Deus. Você precisa entender isso. Lá no Gênesis, na criação de tudo, na criação do mundo,
Deus estava lá com as 3 pessoas da Trindade. Deus é o quê? Lembra que eu falei para vocês que Deus é o quê? Os 3 são Deus. Os 3 compõem Deus. Ficou mais fácil assim? E dentro desse Deus, a gente tem as 3 revelações, que é a forma que ele se apresenta. Jesus, Espírito Santo e o Pai Criador. Perdão, Pai, Jesus e o Espírito Santo. Até eu tô me perdendo aqui. Deixa aí uma mini atividadezinha para vocês fazerem. Vou pular para o próximo tópico. O Filho, Jesus Cristo, Deus encarnado e Redentor. O Novo Testamento revela Jesus como o Verbo eterno que se fez carne. Em João 1,14. Plenamente Deus e plenamente homem. Ele é o agente da criação, o mediador da redenção e o Senhor ressuscitado. Textos chaves para a gente entender e completar isso no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lembra que eu falei para vocês, o que eu acabei de falar para vocês, no princípio era o Verbo. Michele, me mostra o Verbo em Gênesis. Claro, muito fácil. Haja. Tá aí Jesus. Ele é o Verbo. A palavra de execução. Haja. Quer ver? Pega a tua Bíblia. A gente, só usando referência, a gente tem que ir para a Bíblia. Vamos lá, E disse Deus. Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Mais à frente, Deus vai continuar e ele vai dizer, e disse Deus, haja. Haja é uma expansão no meio das águas. E Deus começa. A palavra de Deus é o verbo. O verbo é a ação executiva do poder de Deus, da palavra de Deus. Conseguiram entender? Até aí ficou ok? Se vocês não tiverem entendido, não tem problema. Manda mensagem, bota aí pra gente trabalhar melhor isso, para que isso seja de compreensão para todos. O próximo versículo, ele está em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Gente, nesse tópico aqui, a gente está falando de Jesus, tá? Aí você vai falar assim, olha essa loucura aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Como assim, por intermédio dele? Não foi Deus que fez todas as coisas? Deus ordenou. Gente, e Jesus é o verbo que sai da boca de Deus. É a palavra de execução. É a palavra de ordem. É a execução da vontade de Deus. Jesus é a execução da vontade de Deus. Anota isso aí, porque isso aí ficou bom, hein? Jesus é a execução da vontade de Deus. Por isso que João vai falar que por intermédio dele. Quando diz lá, haja, é ele trabalhando. O haja aqui é ele. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, olha isso, que loucura. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como eu disse para vocês, eles não se separam. Jesus não estava sozinho. Esse versículo aqui, esses textos aqui, esses versículos estão falando de Jesus. Nele habitam corporalmente a plenitude da divindade. Como assim a plenitude? A luz, que é o próprio Jesus, o poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus curava, por isso que Jesus restaurava, por isso que Jesus fazia vários milagres e prodígios, porque nele estava o Espírito Santo, que é o poder da divindade. O Espírito Santo é o poder da divindade, Jesus é a luz e Deus é a essência, Deus é o centro, Deus é a fonte, Deus é o Criador, é da onde eles vieram, ok? Vamos dar continuidade. Antes que Abraão existisse, eu sou.
Jesus fala isso. Antes. Eu e o Pai somos um. É interessante aqui, gente, e dentro nesse contexto aqui, é interessante porque quando Jesus disse aqui, ele não está excluindo o Espírito Santo, não, tá? Só que o tempo, a gente precisa ter essa compreensão. Quando Jesus vem e ele caminha na Terra, quando ele está na Terra, quando ele diz que eu e o Pai somos um, é porque o Espírito Santo estava sobre ele. Mas como é que eu vou explicar para vocês de uma forma mais simples, para vocês entenderem? O Espírito Santo veio e desceu sobre ele. O Espírito Santo de Deus não estava sobre as outras pessoas. Conseguem entender isso? Estavam só sobre ele. Foi o Espírito Santo também que ajudou Jesus a passar por todo o processo, porque ele também era 100% homem. E é interessante aqui porque ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Vai ter versículos que ele vai falar que aquele que me amar, aquele que me obedecer, o meu Pai virá até ele e nele faremos morada. Tá falando de mim e de você. Se eu obedecer, se eu amar, o Pai virá até ele através de quem? Gente, é muito louco. Aí você vai falar assim, Michele, mas cadê o Espírito Santo aí? Me mostra o Espírito Santo. O Espírito Santo estava com ele, dentro dele. Então, ele não fazia sentido Jesus querer falar sobre o Espírito Santo agora, porque eles não iriam entender. Mas quando Jesus começa a preparar eles, Jesus vai dizer, virá um Consolador. E Jesus vai dizer, eu preciso, para vocês conhecerem esse Consolador, eu preciso ir, para que ele venha, para que ele habite sobre nós. Ok? Jesus aceitou a adoração. Em João 20, 28, ele perdoou os pecados, vai estar em Marcos, que é a referência que eu coloquei para vocês, e declarou ser igual ao Pai em essência, embora tenha se submetido funcionalmente durante a sua encarnação. Filipenses 2, versículos 6 e 8. Até aqui ficou claro para a gente conseguir entender? Jesus deixou claro que ele, o Pai, era um só. E o Espírito Santo, Michele, estava onde? Dentro dele. Assim que ele se batizou. Gente, tá tudo na Bíblia. Tá tudo na Bíblia. Não tem... se a gente for pensar assim, mas não faz sentido. Vai ler a Bíblia, porque tá faltando alguma coisa. Quando você procurar algo e você achar que não tá fazendo sentido, é porque provavelmente está faltando alguma coisa. Ok? O Espírito Santo, Consolador, Santificador e Guia. O Espírito Santo é apresentado como uma pessoa divina, não uma força impessoal. Ele possui intelecto, vontade, emoção. Gente, olha isso. Gente, fui eu que escrevi isso aqui. Eu ainda fico assustada. Eu falei assim, gente, eu já li, eu reli isso aqui. Eu fiz um esboço, depois eu digitalizei. Montei tudo isso aqui pra vocês. Fui eu que escrevi. Isso aqui não é um compilado de lugar nenhum. Fui eu que escrevi isso aqui pra vocês. E eu ainda, eu lendo material, eu me emociono muito. Porque é impossível a gente falar dele sem sentir a presença dele. É impossível a gente estudar, a gente orar, a gente, fazer qualquer coisa sobre ele e não sentir ele. É impossível. Se você estiver já morto, meu irmão, em nome de Jesus, vai se restaurar, vai procurar restaurar a comunhão para você não perder isso, porque isso é maravilhoso. Como é bom falar dele, sentir ele presente, ele confirmando. Enfim, isso vai virar um culto. Daqui a pouco vira um culto. O Espírito Santo é apresentado como uma pessoa divina. Ok, pessoa divina. Que pessoa é essa? É aquela pessoa que participa daquele grupo que eu já expliquei para vocês, que Deus é um só que ele se revela. A pessoa aqui é uma das revelações de Deus, ok? Pessoa divina, não uma força impessoal. Ele possui intelecto, vontade, emoções. Michele, aonde que ele possui vontades? Você vai ver quando o Espírito Santo começa a distribuir os dons. Você já reparou que ele não sai,
todo mundo recebe tudo da mesma coisa? Não. Foi ele que distribuiu os dons. Gente, isso é maravilhoso. Sim, isso é maravilhoso. Ele distribuiu, ele escolheu para quem. Você tem um dom específico que eu não tenho. Eu tenho um dom específico que talvez você não tenha. E assim por diante. Deus escolheu pessoas, ministérios lindos, que nem ministérios da oração, e vários outros. Pessoas que conseguem. Gente, eu conheci um músico, eu não vou falar o nome dele, porque depois não falarem, né, contarem pra ele. Mas eu conheci um músico que enquanto ele louvava, enquanto ele tocava, pessoas se rendiam para Cristo. Isso é dom, é o Espírito Santo. Todos os músicos fazem isso? Não, é o dom dele. Ele atrai as pessoas para Cristo. Eu lembro de um culto que ele estava tocando, vidas foram para Cristo. As pessoas ficaram, sabe, foi um movimento, uma coisa louca, sem uma palavra. Foi um solo que ele fez. Vidas se renderam a Cristo. É o dom dele. Cada um tem um dom específico. Não é todo mundo que consegue atrair Deus na oração, não. Ah, Deus ouve todas as orações? Deus ouve todas as orações, pelo amor de Deus. Não deixa de orar, não. Mas tem aquela pessoa que você sabe, pois se fulano orar, você sabe o que eu tô falando. Não vai dizer que eu tô dizendo que Deus não ouve a oração, não. Pelo amor de Deus. Você tem maturidade para entender o que eu tô falando aqui. Então, vamos lá. Ele possui intelecto, vontade, emoções. Ele fala. Ai, Espírito Santo de Deus. Ele intercede por nós, meu Deus. E pode ser entristecido. Gente, eu não sei se isso vai te constranger, mas já me constrangeu. Saber que as minhas escolhas entristeceram o Espírito Santo de Deus, que ele pode ser entristecido. Tô lembrando de todas as vezes que ele me chamou para orar e eu falei, Deus, espera só um instantinho. Todas as vezes que ele me pediu para fazer algo e eu não fiz, e eu senti aquela tristeza. Essa tristeza só sente quem tem ele, tá? Ai, nunca senti tristeza por isso. Então, meu irmão, você precisa se converter. Vá procurar de novo, em nome de Jesus, voltar para os pés da cruz, porque ele já não habita mais em você. Se ele não fala com você, se ele não te constrange, se ele não te... e se ele não te pede para fazer aquilo que é desconfortável para você, se ele não te repreende, se você não se sente constrangido ao orar, se você não consegue sentir que ele ficou entristecido com você. Michele, quando eu sei que ele está entristecido comigo? Quando eu ouço a voz dele, eu ouço um convite para orar. Ai, Michele, eu não escuto Deus assim. Deus não fala assim comigo do nada. Michele, vem orar. Eu não escuto Deus assim, mas ele pode falar com você em sonho. Ele pode falar com você através de um louvor. Inclusive, se o seu dom for o dom de louvar, ele vai falar com você através do louvor. Se for através da oração, eu conheço também um irmão, eu não sei se ele já é pastor agora, na época ele era presbítero, e ele contou um testemunho dele, testemunho surreal de lindo, que Deus falava com ele na oração. Não era assim durante o dia, era quando ele ia orar. E ele disse que um dia, ele falou que queria viver uma experiência diferente com Deus. E ele falou que ele estava orando. Ele falou, Deus, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver. Ele falou que preparou a parte do sofá, foi orar para o outro lado. E ele falou assim, vem, Espírito Santo de Deus, senta aqui. E ele falou que começou a fazer isso. Ele falou que teve um dia, já até me arrepiou todo. Espírito Santo de Deus, como é gloriosa a tua presença, Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus. E ele vai dizer que no meio da oração dele, ele viu a parte do sofá assim afundando, como se alguém tivesse sentado. E ele falou que ele não conseguia fazer mais nada. Ele não conseguia orar, ele não conseguia fazer mais nada, porque ele ficou só vendo aquilo, afundando, sentando. E ele falou que ele só chorava. E todo dia ele começou a pedir a Deus para que ele estivesse ali com ele. Ele começou a entender que ele estava ali, que ele era real. E ele disse que Deus falava com ele, ele terminava de orar e Deus falava com ele. Ele pegava o celular para ouvir uma mensagem e a resposta, gente, isso já aconteceu comigo.
eu acabei de sair de uma oração e eu querendo muito, muito, muito ouvir a voz de Deus, só que eu tava muito triste. E as nossas dores, elas fazem isso. As nossas dores, elas pegam, compressam, elas espremem, elas apertam os nossos ouvidos, elas tiram a nossa sensibilidade de sentir, de conseguir colocar, sabe, a voz de Deus. Não é que ele se silenciou, não. Só que agora o barulho, o ruído, a dor, a tormenta, sabe, tá tão alta, tão alta, tão alta, que eu não tô conseguindo mais ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Eu não tô conseguindo mais ouvir ele. Olha a loucura disso. Olha a loucura disso. E eu lembro que eu tava muito triste, eu tinha saído do quarto após terminar de orar. Eu peguei o celular e falei, vou ouvir uma pregação, né? Vou aproveitar, vou oferecer meu dia todo pro Senhor. E ele falou, respondeu a minha oração. Era um corte do YouTube que falava assim, olha, você acabou de fazer uma oração. Michele, isso é doideira. Irmão, só quem já passou por isso sabe quanto isso é real. Você falou isso na sua oração e Deus manda te dizer isso. Sim. Deus fala de formas diferentes. O Espírito Santo fala de forma diferente. Eu tive uma experiência com Deus, com o Espírito Santo, e eu já falei isso pra vocês. Perdão, eu acho que eu tô pregando. Na minha cabeça é como se eu estivesse na igreja, se eu estivesse pregando, aí eu tô pra vocês. Só que não é pra vocês. Eu já falei isso contando meus testemunhos. E no dia que o Espírito Santo de Deus apareceu pra mim, eu achei que era Jesus. E um dia orando, falando de Jesus, o Espírito Santo falou pra mim, quem apareceu pra você? Fui eu, filha, fui eu. E eu entendi que era o Espírito Santo de Deus. Que um tempo da atuação agora é do Espírito Santo. E a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, vamos correr. Pro vídeo não ficar, pra aula não ficar muito, muito extensa. Tem aí os textos de referências. Então, Michele, o Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele tem intelecto, vontade própria, ele não vai agir, não vai fazer no seu tempo. Ele tá pouco se importando com a sua pressa. Ele sabe o que é melhor para você. Descansa, confia no Senhor, espera o tempo dele. Ele consegue ver, ele ouve coisas. Deus me constrangeu para mim falar com pessoas, para mim sair de lugares, para mim encerrar amizades, porque ele ouve aquilo que eu não escuto. Ele já falou para mim, eu não quero você andando com fulano, ciclano e beltrano. Aí eu, Deus, mas por que eu amo fulano, beltrano? Me ajudou muito, mas Deus disse, não é para caminhar com você, porque eu escutei coisas que você não escutou. Eu poderia ter perguntado para ele o que ele falou, o que eles falaram, mas melhor não, né? Se ele já falou que é para afastar, tá ótimo assim, senão a gente fica com a mente perturbada. E aí, no final de contas, lá no final de tudo, a gente não vai conseguir provar nada. Vai ser a nossa palavra, né? Enfim. Então, o Espírito Santo de Deus, ele possui intelecto, vontade, emoções. Ele fala. Ele ensina. Ele intercede por mim e por você. E ele se entristece. Todas as vezes que ele deposita algo sobre mim e sobre você, ele espera que a gente tenha, no mínimo, amor para obedecer. Que tenha amor dentro de mim, dentro de você, para fazer tudo o que ele mandou. Michele, não faz sentido para ninguém. Esse projeto não faz sentido para ninguém. Eu falei, Deus, quem não conhece a Bíblia, ou então quem não conhece, quem é que vai valorizar isso, estudo bíblico? Porque eu já ouvi isso. Do nosso meio, gosto mesmo, isso é triste, eu sei. Mas Deus falou com o coração, ele ministrava meu coração dizendo, tem pessoas que sentem sede e fome de mim, mas que estão sendo confundidas pelas suas próprias experiências. E eu já me revelei nas Escrituras. Eu não vou mudar o que eu sou para caber dentro das suas próprias experiências, dentro das suas próprias limitações. Ele não vai fazer isso. Mas ele pode me levar para o centro da vontade dele. Ele pode te levar para o centro da vontade dele. Aonde, nesse lugar, meu irmão, não tem confusão.
Não tem confusão. No centro da vontade dele, tudo é claro. E quando eu não entendo, ele vai usar alguém para falar comigo, ele vai usar um louvor para falar comigo, ele vai usar uma pregação para falar comigo. Meu irmão, você só não ouve a voz do Espírito Santo de Deus se você não quiser, porque ele fala, sim, e ele também se entristece. E isso vai mexer comigo até o resto do dia. Enfim, os versículos para vocês meditarem. João... As referências estão aí, tá? Vou tentar adiantar. Mas um Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, tá, gente? Esse vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. Michele, não tô entendendo isso daqui. Você já explicou, não tô entendendo. Vai orar. Como assim, Michele? Vai orar? Jesus disse isso, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará... Gente, eu não tô falando de... Como é que fala? De exegese, não. De significado das coisas, não. Mas, às vezes, quando a nossa vida, ela colide muito, por exemplo, quando a gente vê um versículo, um texto, que nele vai dizer, eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos que eu tenho a seu respeito, para te dar o fim que você espera. Aí você ouve esse versículo, você traz para sua realidade. Qual é a sua realidade? Vou colocar a minha realidade. É um aborto. Eu falei, Deus, eu queria aquele filho. Poxa, eu bem sei os pensamentos que tenho em vós para te dar o fim que esperais. Era isso que eu esperava? Não. Dentro desses versículos, só tem uma pessoa que vai poder te ensinar sobre isso, que é o Espírito Santo de Deus. Sim. E ele falou para mim, eu olhei por dentro de você. Eu vi que não tinha condições de acontecer. E foi melhor agora. Ele me falou isso. Então, eu não entendo. É uma pessoa que não tinha viabilidade para gerar. Eu não podia ter filhos. E Deus deu. A Lorena tá aí perfeita, maravilhosa. Cheia de energia, uma bênção. Ele pegou e fez. E quando ele fez, quando a medicina disse que não podia fazer, depois que eu tinha perdido meu primeiro bebê, o médico falou que talvez eu não poderia chegar, no meu primeira gestação, talvez eu não ia conseguir chegar, né, até o fim, porque era muito difícil. Enfim, aconteceu de eu sofrer um tombo no banheiro e eu perdi o bebê. Mas eu tava muito ruim, meu cabelo caía, enfim, foi um processo muito difícil e eu vivia em tratamento. Então, era muito sacrificante. E quando Deus fez, quando Deus deu a Lorena, foi perfeito. Me sentia a mais linda de todas. Com uma barriga que eu tinha que me estreitar para conseguir entrar em alguns lugares, nas roupas, então nem falo. Enfim, mas foi perfeito. Foi maravilhoso, foi uma gravidez tranquila, super saudável, foi tudo perfeito, porque tudo que ele faz é perfeito. A vontade dele é perfeita. A gente precisa parar de buscar justificativas para tentar entender a forma que ele age. Uma vez que eu entrego a minha vida para ele, eu preciso entender que eu vou ter que lidar com as minhas consequências, mas que ele vai me ajudar em tudo que eu passar. Se a minha vida dele, ele vai mudar, ele vai tirar as coisas do lugar, ele vai me moldar, ele vai te transformar. Não só a mim, você também. Se a tua vida é dele, se você é dele, realmente dele, ele vai te pedir para fazer coisas que ele não pede para mais ninguém. Ele vai mexer na sua estrutura, ele vai fazer você perdoar quem te feriu, ele vai fazer você abençoar quem te traiu, ele vai te fazer abençoar pessoas que se esqueceram de você no dia que você mais precisou delas. Ele vai fazer isso, porque essa é a forma dele nos moldar. E ser dele é ser totalmente dele, sem vontade própria. Ah, Michele, eu sou de Deus, mas eu não quero fazer isso. Querido, se isso não te constrange, se a palavra dele não te constrange, se a voz dele não te constrange, tem algo errado aí. Se ele te pediu algo para você fazer e você não tá fazendo porque você tá colocando as suas vontades acima daquilo que ele fez para você, tenho certeza de uma coisa: você não é dele. Você não é dele, porque quem não é dele, você se sente constrangido de não fazer. Você só, cara, o sentimento só passa depois que você faz. Então, se você não fizer, não vai passar.
Então, faz pelo amor de Deus de uma vez. Ok? Vamos lá, vamos dar seguimento. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Isso aqui é interessantíssimo. Ele me vê, ele te vê, ele conhece nossa mente, o nosso coração. O tempo escureceu, a minha luz sumiu. Enfim, né? Sou preta, mas tá dando pra vocês ver aí pelo menos os dentes. Ok, vamos lá. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Olha só isso aqui. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Está em Atos 5, 3, 4. Como, gente, e a gente não entende isso. Lembra de... Deixa eu pensar aqui uma pessoa. Pedro estava cheio de Deus. Depois do Pentecostes, menino Pedro, o Espírito Santo veio e desceu. Pum, tomou os apóstolos. Pedro estava cheio de quem? Do Espírito Santo. Aí vem Ananias e a bonitinha da esposa dele. Vêm e mentem. Só que o que eles não entenderam ali é que não era para Pedro que eles tinham mentido. Era para Deus. E o pagaram com a vida de forma imediata. Olha só isso aqui. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Tá em Atos, tá? Onde também conta sobre essa história. Enfim, quando eu falo história aqui, eu não tô dizendo que não aconteceu não, tá? Pelo amor de Deus. Eu só tô dizendo história bíblica. Aconteceu sim. Ok? O Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno. Isso está em Hebreus 9, 14. O Espírito Santo atua convencendo do pecado, regenerando, selando, distribuindo dons e santificando os crentes. Gente, isso aqui é uma parte interessantíssima. Quando Deus me chamou para pregar, eu lembro da primeira profecia que eu tive, e a irmã falou que eu iria pregar. Gente, eu ri tanto, gente, não tem noção de como eu ri. Por que eu ri? Porque na minha cabeça eu sabia o que eu fazia. Aquilo não era parte do meu contexto. Mas era uma profecia, eu tinha uma profecia também de quando eu era criança. Mas enfim, eu falei, Deus, como é que eu vou convencer as pessoas? Aí ele, você não precisa, eu tenho passado. Só que o meu testemunho, a partir do momento que eu me posiciono, poxa, eu reconheço Cristo como meu único suficiente Salvador. Eu tenho que dar testemunho. Não de mim mesma, mas dele. Como é que eu mostro que agora eu sou dele? Quando eu começo a deixar as pessoas verem os frutos do Espírito. Michele, isso acontece. Se ele está em você, se você chama ele para perto, se você tem um relacionamento com ele, ele vai te constranger, meu irmão, do teu pecado. Ele vai te constranger das tuas falhas, dos teus vacilos. Ele vai te incomodar tanto, a ponto de te mover a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Já falei sobre isso. Então, o Espírito Santo, ele atua como? Convencendo do pecado. Vocês conseguiram entender que os três são um só? Só que eles têm, como é que eu vou dizer para vocês? Não propósitos, mas que eles trabalham com objetivos diferentes. Não o objetivo do projeto da salvação, não, tá? Deus criou todas as coisas. Jesus, o Filho, ele veio para trazer a redenção. Ele veio para caminhar com o povo. Ele veio para mostrar o caminho de volta para Deus. Foi para isso que Jesus veio. O papel de Jesus foi encarnar, morrer em nosso lugar, para ele nos levar de volta para Deus, devolver a filiação que o diabo tentou usurpar de nós. No que é a filiação que é de filho, que Jesus nos tornou filhos, herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus através de quem? Cristo Jesus. Ele, através dele, do nosso Salvador, único e suficiente Salvador. Então, você consegue entender que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Filho é o Redentor que nos traz e nos leva de volta para Deus. E o Espírito Santo
é o nosso consolador, o nosso santificador e guia. Michele, o que você quer dizer com santificador? Ele é aquele, meu irmão, que vai apontar teus erros. É basicamente isso. Deixa eu um pouco para ver se dá uma claridade. Ele é basicamente isso. Ele é aquele que vai apontar os teus erros, que vai te constranger. Ele é aquele que vai te trazer de volta para o caminho dele. Olha, isso que você fez está errado. Você precisa melhorar nisso. É ele que vai dizer para você. Às vezes a gente fica assim, meu Deus, eu não sei como é que o fulano, tantos anos dentro da igreja, é simpatizante da fé, mas não muda. Tem um testemunho de conversão, mas não tem os frutos. Não tem os frutos. E, gente, isso é sério, isso é sério. Da onde Deus te tirou? Qual é o seu testemunho? O que foi que Deus fez por você? Quantas pessoas conhecem o teu testemunho? Quantas pessoas você teve coragem de contar tudo o que ele já fez por você? A gente precisa reagir diante disso. Precisa. Ele é o santificador e ele também é o guia. É ele que mostra o caminho. Olha, eu já tô na terceira, na quarta folha, tá? Na quarta página. Vai dizer assim, os três atuam juntos em toda a história. O que muda é a ênfase ou a manifestação principal. Em cada fase da revelação bíblica, que aqui vamos chamar de 3 tempos, para ficar mais compreensível. Deus Pai, no Antigo Testamento, Jesus Cristo, ele inicia o Novo Testamento, e o Espírito Santo, aonde? No Novo Testamento, ok? Eu tentei abrir a janela, mas ainda ficou escuro. Enfim, vamos lá. Por que vocês precisam entender isso? Eles não vão estar separados. Não vão estar separados em momento nenhum. Só que, vou te dar um exemplo. Quando você for ler a Bíblia, e você pegar a Bíblia, você for abrir a Bíblia, você for ler sobre o Antigo Testamento, aqui a revelação é de Deus, o Criador. É sobre ele. A partir de Mateus, vai estar falando de Jesus. Mas não em... Como é que eu vou te falar? Deixa eu explicar melhor para ficar mais fácil de entender. Não... Como é que eu vou falar para vocês? Vai ficar mais simples para não ficar confuso. Olha, Jesus, ele é anunciado desde o Antigo Testamento, pelos profetas. Deus manda os profetas avisar, anunciar que ele viria, que ele enviaria o Messias, o Salvador, que eles tantos estavam esperando. Então, quando vocês vão ver, vai ler algum texto do Antigo Testamento, saiba que esse texto, ele vai estar falando do relacionamento de Deus Pai, do Criador, com a humanidade. Ok? É apresentado como Criador e Senhor da história. Atua diretamente com o povo de Israel, estabelecendo alianças. Gente, isso aqui eu vou falar na próxima aula, essa parte aqui de alianças, porque vocês não têm noção de como isso aqui é importante, de como essa palavrinha aqui, aliança, vai fazer você entender Deus, entendeu? Deus praticamente, ele se move e ele fala através das alianças. Aliança é uma coisa séria para Deus, Ele não muda, e ele não corre o risco de mudar de ideia. Ah, Michele, você não está dizendo... Não, a gente entendeu, você já entendeu que Deus tem sentimentos. Então, ele é misericordioso para todo aquele que se arrepender, todo aquele que voltar-se para ele perdoa sim, ele é misericordioso. E isso não está só no Novo Testamento, isso está aqui, ó, no Novo Testamento. Inclusive, Nínive passou por isso, ok? Enfim, estabelecendo alianças, revelando o seu caráter. Que caráter é esse? Fiel, amoroso, misericordioso, santo, justo e cheio de graça. Estou falando de Deus Pai. Essas alianças preparam o caminho para a nova aliança em Cristo, onde esse mesmo caráter manifesta plenamente para toda a humanidade. Ai, gente, Criador, legislador e redentor. Agora vamos falar sobre o Deus Filho. Vocês conseguiram entender essa parte aqui?
Deus Pai, ele valoriza muito, ele age muito, ele se manifesta muito através de alianças, de acordo. Vamos colocar assim? De acordo. Aquilo que foi combinado não fica caro, né? E é basicamente isso. Deus chega e ele cria, porque o pecado, Deus, eu vou falar melhor sobre isso na próxima aula. Ele veio e ele trouxe pra gente sentidos, a capacidade de se relacionar com ele. O inimigo veio e usurpou isso, colocou o pecado. Você vai dizer assim, Michele, mas o pecado é o que é bom, que não sei o que. O que é bom é o que Deus fez. Olha só, o inimigo ele é tão sem criatividade que ele não criou nada novo. Ele pegou aquilo que era bom, aquilo que era puro, aquilo que era santo, deturbou ao ponto de tirar a santidade daquilo que Deus criou, que é bom. Prazeroso comer, prazeroso namorar, é prazeroso várias outras coisas. Vamos aí, eu pensei só nessas duas porque é a mais óbvia, mas enfim, essas coisas que a gente é muito pego nisso. Essas coisas, às vezes você fala de... Gente, tudo isso, o exagero é algo terrível. O inimigo veio e destruiu. Poxa, Deus... Vou falar sobre sexo, é todo mundo adulto. Deus veio e criou o sexo pro casal. Aí o inimigo pegou... E Deus é um Deus de quê? Aliança. Aí o inimigo aí pegou e falou assim... Pra que esse negócio de aliança? Faz com todo mundo, faz com quem você quiser. Aí entra o pecado. Ele vai e começa a destruir tudo. Tudo que era perfeito, tudo que Deus fez. Deus não quer que você tenha uma vida sexual ativa. Não é isso não. Não é isso não. Ele quer que você tenha uma aliança, que você respeite uma aliança. Entendeu? É sobre isso. Entendeu? É sobre isso. Tá? Quando eu falo você, gente, isso nem direta pra ninguém não, tá? Eu sempre, todos os exemplos que eu for falar, todas as coisas que eu for citar, é sempre pensando em mim, tá bom? Ok? Vamos lá, Deus Filho, Jesus Cristo, o início do Novo Testamento. Como assim, Michele, o início do Novo Testamento? Na teologia, a gente entende da seguinte forma, que o Novo Testamento, ele não começa em Mateus. Ele vai começar depois que o Espírito Santo desce. A nova aliança, ela é iniciada com o sacrifício de Cristo. Quando ele traz... O propósito de Cristo é vir, encarnar, trazer o povo, trazer a redenção para o povo, levar o povo de volta para Deus. Quando ele faz isso, pronto. Ele vai lá, ele é crucificado, o véu do templo é rasgado, a gente tem acesso de novo ao Deus Pai e agora o Espírito Santo desce. Agora começou a época do quê? A gente sai da lei, é nesse período que a gente sai da lei e a gente entra na graça. Então, o Novo Testamento, ele se inicia após o sacrifício de Cristo Jesus. Tem alguns até teólogos que afirmam que esse Novo Testamento, ele começa literalmente com a descida do Espírito Santo, ok? Eu posso dizer para vocês que ele começa com o sacrifício de Cristo Jesus, ok? Escureceu de novo aqui, meu Deus. Enfim, vamos lá. Se eu boto a luz, eu fico com a cara pálida demais. Aí eu não quis botar a luz e agora tô sumida porque o sol foi embora. Enfim, vamos que vamos. A forma de atuação de Jesus ao dar início ao Novo Testamento é o coração da revelação bíblica. Ele não apenas aparece como personagem central, mas inaugura uma nova fase da história da salvação, cumprindo o Antigo Testamento. Lembra que eu falei para vocês que Jesus veio para cumprir? Ele veio para cumprir o Novo Testamento. Ele não veio para abolir nada, ele não aboliu nada, ele não mudou nada, ele cumpriu todas as promessas, tudo que foi profetizado lá atrás, como deveria ser o Messias, se cumpriu nele. Ele é perfeito, se cumpriu nele, nosso Salvador. Onde eu parei? Ele não apenas aparece como personagem central, mas inaugura uma nova fase da história da salvação, cumprindo o Antigo Testamento e estabelecendo a nova aliança.
Aí aqui tem as referências, cumprindo as promessas do Antigo Testamento, revelando o Pai. Ele é o reflexo do Pai. Já, olha, gente, olha só a loucura disso aqui, para vocês entenderem. Olha, Michele, onde está a loucura disso? Antes de Jesus vir, só tinham pessoas que eram selecionadas por causa do pecado. Olha o que o pecado fez. Só os sacerdotes, só os levitas. Os levitas podiam estar perto, mas também não podiam falar com Deus. Mas só os sacerdotes, só as pessoas preparadas que tinham uma vida de santidade, santificação. E você vai ver que o Antigo Testamento, que os mandamentos que Deus deixou, não mudou. O que era para o povo, só que o povo não conseguia, porque o povo não tinha... Gente, vou ser sincera para vocês, sem o Espírito Santo, eu e você também não conseguiríamos. Essa é a verdade. Agora você consegue entender o conjunto, você consegue entender agora o porquê da revelação em 3 pessoas? É por isso. Porque Deus veio, perdão, tô com Jesus na cabeça. Deus veio e ele deu as leis para Moisés. Moisés, o povo precisa fazer isso. Isso é para mal deles? Não. Isso é porque o pecado entrou e o pecado deturbou. O pecado trouxe maldade. E a maldade é escolha. Ai, Michele, se Deus é um Deus, se é um Deus tão bom, por que ele permite tanta coisa ruim acontecer? Simples. Por causa do livre-arbítrio. Por causa do livre-arbítrio. Cada um tem o seu. Você faz as suas escolhas. Deus não vai descer, te tomar pela mão e dizer, não, você não vai matar. Não, você não vai roubar. Não, você não vai ferir. Não, você não vai trair. Ele não vai fazer isso. Mas ele já deixou ali escrito pra gente. Gente, uma coisa que parecia ser óbvia, mas o povo pareciam selvagens naquela... Até hoje em dia é. Mas eu acredito que antes ainda era pior. Aí ele vai pegar e vai falar, deixa eu tentar chamar esse trem aqui. Melhorou. Enfim, ele vai deixar os mandamentos para Moisés. E é maravilhoso porque quando Moisés chega e apresenta isso pro povo, o povo, gente, não é a gente às vezes fica assim, meu Deus, por que Deus tinha tanta paciência com esse povo? Deus sabia, Deus entendia que era difícil para eles. Aí ele fala, aí ele vê, mas vai ter um tempo aonde a minha revelação como Espírito Santo de Deus vai sustentar aqueles que se converterem dos seus maus caminhos. Ele vai sustentar, ele vai guiar, ele vai falar, ele vai trazer... Gente, o Espírito Santo de Deus é a nossa força. Ele é literalmente a nossa força. É ele que nos dá condição de renunciar os nossos desejos, as nossas práticas pecaminosas. É por ele. É por ele. Michele, você não peca mais, você não volta aos seus vícios antigos, às suas mazelas antigas, porque eu sei que tem ele aqui comigo me constrangendo. E eu não sou louca de abrir mão da presença dele, eu não quero mais ficar sem a presença dele. É por ele, é só por causa dele. E é lindo porque Deus é compreensível. Ele vê que o povo não conseguiria fazer isso porque ficou pesado por causa do pecado. O inimigo já estava rindo, achando que tinha ganhado. Tão inocente. Tão inocente. Nada foge do controle de Deus. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Aí você fala, ai Michele, mas os que vieram antes de nós? O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus pagou o pecado. Olha que lindo, de todos que vieram antes de nós. Enfim, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, e a sua atuação no Novo Testamento e na igreja. No Novo Testamento, o Espírito Santo aparece com grande destaque, pois é ele quem dá continuidade à obra de Cristo na vida da igreja e dos crentes. Como assim? Ele é aquele que foi prometido por Jesus, derramado no Pentecoste. Pentecoste é uma festa, tá, gente? No dia do Pentecoste, eles falam, a gente concilia isso com o avivamento, o grande avivamento, que foi a descida do Espírito Santo. Mas o Pentecoste era uma festa, era uma reunião.
Ele guia, ele ensina. Estou falando do Espírito Santo, ok? Concede poder e dons, transforma e santifica, intercede. E agora vem a parte que eu mais amo. Ele consola. Gente, diz aí se o nosso Deus não é completo. Diz aí. Diz aí pra mim se a tua mentalidade a respeito dele não mudou. Então, como eu falei pra vocês, sobre os 3 tempos. Quais tempos são eles? No Antigo Testamento, quem é que tem a ênfase maior no Antigo Testamento? Deus, Pai. Relacionamento direto com o povo de Israel. Quando eu falo direto, eu estou falando de alguns sacerdotes, de algumas pessoas que ele mesmo tinha levantado para isso. Ok? Deixa eu ver. No Novo Testamento, Jesus dá início ao Novo Testamento, a nova aliança. Ele vai lá, ele faz, ele paga, ele nos compra com o sangue dele. Ele paga o pecado, ele paga um preço altíssimo que o pecado colocou em cima de nós, com a sua própria vida. Enfim, e vem o Espírito Santo, nos vivificar. O poder de Deus agora está sobre nós. Ele desce, a presença do Espírito Santo de Deus desce sobre nós. É por isso que você é tão cheio de Deus. É por isso que quando você fala, quando você canta, quando você louva, quando você adora, Deus se manifesta. É por isso que é maravilhoso e tremendo. Vamos para a próxima página? Estamos já chegando ao fim já. O título que eu coloquei aqui é O Projeto da Salvação. A revelação em 3 tempos, como eu já expliquei para vocês. Desde o princípio, Deus traçou um plano perfeito para resgatar a humanidade. Um projeto que não nasceu da necessidade, mas do amor eterno. Esse plano se revelou em 3 tempos, como uma história que se desenrola passo a passo, até alcançar o coração de cada pessoa. O primeiro, a gente vai falar sobre a lei e a promessa, sobre Deus Pai. No Antigo Testamento, Deus se revelou como Pai Criador e Legislador. 3 tempos. Qual tempo a gente está agora? Antigo Testamento. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus é visto agora como Criador e Legislador. Legislador por quê? Porque ele vai se relacionar dando leis para o povo. Ok? Ele chamou Abraão, formou Israel e entregou a lei para Moisés. A lei era como um espelho, mostrava ao homem sua incapacidade de ser justo por si mesmo. Parece cruel, né? Mas não é. O próprio Deus estava se preparando. O próprio Deus já estava vindo. Maravilhoso. Enfim. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Gálatas 4:4. Mas junto com a lei, Deus deu promessas. Um Messias viria para salvar. Você consegue entender isso? Deus não deixou ninguém desesperado com as leis que ele tinha entregado. Não. Ele falou, olha, eu preciso que vocês façam isso. Mas eu sei que é pesado e vai vir um Messias. Vai vir um Messias. Vai vir alguém que vai salvar vocês das suas próprias escolhas, dos seus próprios caminhos, que esse alguém, esse Messias, vai mostrar o caminho de volta para mim. Todo o povo de Israel ouvia falar de Deus, mas só Moisés falava com Deus. Só Moisés que foi repreendido. Ali sentiu na pele o peso da repreensão de Deus. Lógico que teve outros castigos que o povo compartilhou, sim. Mas Deus não falava com todos. Olha a importância da revelação das pessoas de Deus. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá aí a importância, ok? Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Jeremias 31:33. Aqui vemos o primeiro passo, Deus ensinando que a santidade é necessária, mas que o homem sozinho não consegue alcançar. Então precisa vir quem? Jesus, Deus, o Filho, o amor encarnado. No tempo certo, Deus se fez carne em Jesus
Cristo. O Filho não veio apenas para ensinar, mas para viver entre nós. Sentiu das mesmas dores, teve os mesmos desejos, enfim. Ele cumpriu a lei, revelou o coração do Pai e entregou-se na cruz como sacrifício perfeito. Em Jesus, o projeto da salvação se torna visível. Lembra que eu falei para vocês que Jesus é o reflexo de Deus Pai? Deus Pai que é a fonte. Jesus é o reflexo da glória de Deus. Jesus é a luz da vida, é a luz de Deus. E aqui ele vai estar bem explícito isso. Ó. Em Jesus, o projeto da salvação se torna visível. As pessoas agora, através de Jesus, podiam ver Deus, porque ele dizia, Deus e eu somos um só. O amor que desce até o pecador para levantá-lo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está em João 3,16. Aqui vemos o segundo passo. Deus mostrando que a salvação não é apenas por obras, mas pela graça revelada em Cristo. Em Cristo Jesus. Agora a gente vai falar sobre a presença viva que é o Espírito Santo. Até aqui ficou ok? Se vocês tiverem dúvidas, pode colocar no grupo, que depois a gente vai estar se reunindo para falar, tirar todas as dúvidas. Mas eu acho que já ficou bem explícito que o nosso Deus é um Deus triuno, que são três deuses, que são três pessoas, em um Deus só. Ele não muda, ele não tarda, ele não falha, ele não se ajusta para caber em lugares onde ele não é desejado. Enfim, após a ressurreição e a ascensão de Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Foi a descida do Espírito Santo. Indo para a última página. Ele é o consolador que guia, ensina e fortalece. É o Espírito que aplica a obra de Cristo em cada coração, convencendo do pecado e conduzindo à santidade. É por isso que às vezes a gente vê muitas pessoas que continuam anos dentro da igreja, com velhas práticas. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus não habita em você. Se ele não te constranger, se você não tiver mudado de atitude, se você não estiver vivendo em novidade de vida, é porque o Espírito Santo de Deus não habita em você. Hoje vivemos nesse tempo. O Espírito Santo nos faz participantes da vida de Deus, preparando-nos para a eternidade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Agora a pergunta que fica: por que Deus se revelou em 3 tempos? Primeiro, aprender que Deus é santo e justo, o Pai. Depois, para a gente ver o amor encarnado, o amor que salva, o Filho. E finalmente, para a gente experimentar a presença contínua que transforma, que é o Espírito Santo. Conclusão: o projeto da salvação é a maior prova de que Deus não desistiu da humanidade. Ele se revelou em 3 tempos, para que ninguém tivesse dúvida. O Pai chamou, o Filho nos salvou e o Espírito Santo nos guia até a eternidade. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Gente, eu acho que deu pra gente compreender sobre o nosso Deus. Ele é um Deus só, em essência. Isso é o que dele? Ele é o quê? Ele é Deus. Tá, Deus é o quê? Ele tem 3 pessoas. Deus Criador, Deus Criador, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Michele, ele age, ele se manifesta durante a Bíblia, durante a história, com mais ênfase. E em cada pessoa da Trindade se manifesta de uma forma diferente, mas isso não quer dizer que eles são diferentes, que eles são outros deuses, que nem as pessoas falam assim, existe 3 deuses. Não existe 3 deuses. Existe um Deus só que se revela em 3 pessoas, ok? A gente já entendeu isso. Que nem o Sol, lembra do Sol? O Sol é o astro
que dentro dele tem o quê? Tem luz e calor. A luz é aquilo que permite que ele seja visível, e o calor é o poder dele. É como Deus. Deus nele tem Jesus, que é a luz, e tem Espírito Santo, que é o poder, que é a força vivificante. A gente vê Deus porque Jesus foi revelado, a gente sente Deus porque o Espírito Santo foi revelado, ok? E ele age em 3 tempos. No Antigo Testamento, Deus Pai. No início do Novo Testamento, Jesus Cristo, Jesus o Filho. E hoje, desde o Novo Testamento até hoje, quem está conosco? O Espírito Santo de Deus. Michele, se eu orar agora, é Jesus que vai ouvir a minha oração, que vai ouvir a tua oração, é o Espírito Santo que vai levar para Deus. É Ele que leva, é Ele que intercede, é Ele que está presente conosco hoje. Vamos pegar sua Bíblia para a gente fazer a nossa interpretação que eu falei para vocês. Vai lá, abre sua Bíblia junto comigo. Eu até marquei que eu vou falar a página que tá, para depois vocês acompanharem também. Deixa eu caçar aqui se eu coloquei, para ver se eu não esqueci de colocar, porque senão eu escrevo depois para vocês. Mas eu acho que eu esqueci, só que eu não tô achando, né? Eu acho que eu botei, mas eu não tô achando. Vai lá, abre sua Bíblia em João. João 3,16. Abriu? João 3,16. É um texto muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A interpretação aqui vai ser feita baseada naquilo que a gente estudou hoje, ok? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui nesse versículo a gente vê o projeto da salvação. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Só que se a gente for separar isso, vai dar a entender como se ele precisou enviar Jesus. Não, já fazia parte. Agora você entende, quando você lê esse versículo, você já entende, você já tem em mente que os 3 estavam juntos na criação do mundo. Os 3 estavam juntos quando criaram o projeto da salvação. Não foi por acaso, não foi maldade, não foi um pai rigoroso que enviou o seu filho. Não, foi o Deus Jesus. A pessoa de Jesus. Deixa eu falar assim melhor, né? A revelação de Deus, Jesus. Ok? Aqui é Jesus, a revelação de Deus como Jesus que desce para nos salvar, para nos trazer redenção. Você conseguiu compreender isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Medita nesse texto, depois eu vou botar um estudo detalhado no grupo para vocês sobre ele, na parte mais teórica. Mas agora o seu olhar, assim como o meu já mudou, eu sei que o seu também vai ter mudado. Agora você não vai olhar e vai ver um pai entregando o filho. Você vai olhar para esse texto e vai ver o próprio Deus se entregando por você. Era isso que eu queria. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tenha em mente isso, tá? O nosso Deus, quais são os tempos que ele age? Deus Pai no Antigo Testamento, Jesus dando início no Novo Testamento, na Bíblia. Se você for ler, eu vou te dar um exemplo, eu vou ler Isaías. Vai estar falando sobre o foco ali, o relacionamento é sobre Deus Pai. Vai falar também sobre o Messias, vai estar anunciando Jesus. Mas Jesus inicia um Novo Testamento e o Espírito Santo de Deus no Novo Testamento e nos nossos dias atuais, tá? Que Deus abençoe o seu dia, que esse estudo abençoe você, que sirva como uma ferramenta útil na sua mão, tá? Que Deus te aprove, que Ele te chame e que Ele te use para grandes
coisas. Beijo. Perdoa qualquer coisa, tá? Meus vícios de linguagens, mas o desejo no coração é esse, que a gente cresça junto, em graça e conhecimento. Beijo.